Seja muito bem-vinda a essa aula. Estou muito feliz de ter você por aqui. E hoje nós vamos falar sobre as feridas emocionais. Você já se perguntou por que você continua vivendo as mesmas dores, mesmo mudando de pessoas, de ambiente, de fase da tua vida, de cidade, até mesmo de país? Por que certos padrões parecem se repetir na sua vida, mesmo quando você promete, dessa vez vai ser diferente? Talvez você não esteja atraindo problemas, talvez você esteja carregando feridas emocionais, feridas que nunca foram curadas. E eu estou aqui para trazer clareza para você sobre esse assunto. A verdade é que aquilo que não é aceito, que não é elaborado, integrado dentro de nós, continua pedindo atenção. E muitas vezes na forma de dor, conflito e sofrimento. O meu nome é Daniele Furtado, sou terapeuta de mulheres cristãs. E eu te convido agora a curtir esse vídeo. Hoje eu vou te explicar de uma forma clara, profunda e libertadora por que isso acontece. O que a psicanálise, a neurociência e a fé falam sobre isso? E, principalmente, o que você deve fazer para romper esse ciclo e viver uma nova história? Queridas, a verdade é que todas nós nascemos em um ambiente familiar determinado por Deus. Todo ser humano nasce com uma missão e todos nós vivemos muitas experiências ao longo da nossa vida. Desde a vida intrauterina, sim, desde que você estava na barriga da sua mãe. Você já passa por experiências boas e ruins, onde nós podemos aceitar essas experiências de forma positiva ou não. Quando nós não aceitamos, a nossa alma ela pode ficar cheia de culpa, de medo, de remorso, assim também de alegrias. Enquanto essas experiências que não são aceitas, elaboradas, a tendência é que haja uma repetição, uma compulsão de repetição. Segundo a psicanálise, acontece um fenômeno chamado compulsão de repetição. Ou seja, a pessoa tende a repetir a mesma dor, mas em diferentes contextos, atraindo situações semelhantes, mesmo que isso cause sofrimento. Se nós olharmos para a neurociência nos diz que, através dos estudos sobre traumas, mostra que as memórias emocionais que não são integradas, elas ficam registradas no sistema límbico. Como o cérebro busca previsibilidade, ela tende a recriar, a mente, o cérebro tende a recriar cenários conhecidos, situações já conhecidas, mesmo que sejam dolorosos. O nosso sistema nervoso prefere o conhecido ao desconhecido, porque o conhecido é percebido pelo nosso cérebro como mais seguro, ainda que machuque. Agora, talvez você possa estar se perguntando, Daniele, mas o que é aceitar? O que é elaborar uma experiência? E como eu faço para integrar uma experiência? Eu vou te explicar agora nessa aula. E eu vou pedir para você já compartilhar e enviar essa explicação para alguém da sua família, que você sabe que tem dores, que tem feridas e que precisa de cura, ok? Muitas pessoas, embora muitas pessoas falem sobre aceitar, elaborar, integrar, como se fosse a mesma coisa, e eu vou te dizer, não é a mesma coisa. Não são a mesma coisa. Aceitar uma experiência não é você concordar e nem aprovar essa experiência. Aceitar é quando você reconhece o que te aconteceu sem negar, sem você fugir do problema, sem você fugir da realidade, sem você lutar contra a realidade. É quando, por exemplo, a pessoa diz: isso aconteceu comigo, foi injusto, doeu, mas é parte da minha história. Aceitar é o primeiro passo da cura. Sem aceitação, a cura não acontece. Não adianta insistir. Se a pessoa não aceita,
a cura não acontece. A pessoa para de resistir ao fato, a pessoa deixa de gastar energia tentando apagar aquilo que ela viveu. Olha como é importante esse primeiro passo da cura. E eu vou falar aqui para você agora a respeito da elaboração. O que é elaborar uma experiência? Elaborar é o processo cíclico de compreender, nomear, sentir e dar sentido ao que aconteceu. É quando a pessoa ela entra em contato com as emoções, como a tristeza, a raiva, o medo, a culpa, o remorso, e ela se conecta com a raiz, se conecta com a causa, e a pessoa ela percebe então o impacto daquilo, dessa experiência, e ela passa, então, a construir o significado interno da experiência. É como se a pessoa ela sai do estado automático e ela entra no estado de consciência, ela entende o que aconteceu, o porquê foi ferida, o que perdeu, o que foi marcado na sua história, quais são as crenças, o que foi que ela perdeu, com tudo isso que aconteceu, o que ficou marcado na sua história, quais são as crenças que foram geradas dentro de si. A pessoa ela passa a narrar, a contar, a falar a sua história, mas de uma forma consciente. E agora eu vou dizer para você o que é integrar. E eu creio que essa é uma das partes mais lindas e mais preciosas que todas nós devemos chegar a esse nível de integrar as experiências dolorosas da nossa vida, amém? Integrar é quando a dor já não domina mais a pessoa, nem as suas emoções, e também não define mais a sua identidade. Uau, isso é incrível. É quando o sistema nervoso deixa de reagir, como, né, se o trauma que tivesse acontecendo, ou seja, o sistema nervoso, ele para de reagir ao trauma, porque muitas vezes o que acontece? A pessoa vai repetindo situações na vida dela, porque de forma inconsciente é como se ela estivesse vivendo aquele trauma novamente, estivesse acontecendo naquele momento. E a integração é quando o sistema nervoso deixa de reagir, como se o trauma ainda estivesse acontecendo. E a pessoa ela consegue lembrar sem ter um colapso, ela consegue lembrar sem sofrer, sem dor. A dor, ela vira uma memória e não mais uma ferida aberta. Por exemplo, é quando uma mulher, ela diz assim, ó, isso faz parte da minha história, mas não define quem eu sou e nem como eu vivo hoje. Uau, isso é incrível! Integrar é quando a experiência deixa de ser um gatilho e se torna um capítulo fechado, mas com significado na sua vida. E isso é maravilhoso, é essa busca que nós devemos andar, buscar, aceitar, elaborar e integrar. Então, em resumo, aceitar é quando alguém reconhece o que aconteceu. A pessoa elabora quando compreende emocionalmente o que essa experiência fez com você. E a integração é o processo da transformação, ou seja, quem você se torna a partir dessa experiência. Aceitar, elaborar e integrar é como se você estivesse dando a você mesma o direito de você aprender, reconhecer aquilo que é benéfico para você e aquilo que não é. E aquilo que não é benéfico, você vai buscar cura, você vai buscar aceitar, elaborar para que haja integração, para que haja a cura. É a forma de fazer isso é quando nós nos tornamos conscientes, né, dos efeitos das experiências vividas. Tudo que nós pensamos, tudo que nós falamos, tudo que nós fazemos ou deixamos de fazer, sim, geram consequências. E quando você reconhece que viveu algo ruim, que você passou por algo negativo, que causa dano, é importante que busque, então, aí
aceitar com verdade, com coragem, para que haja cura no seu interior, para que haja transformação dentro de você. Só que, infelizmente, por causa do ego, muitas vezes nós não conseguimos fazer isso de uma forma imediata, de uma forma saudável. As crenças que nós carregamos, que moldam a nossa forma de pensar e muitas vezes nos prejudicam, é o que faz com que a gente, muitas vezes, tente esconder, com que a pessoa tente, que o indivíduo tente esconder, camuflar ou ocultar as feridas. Mas esse não é o caminho da cura. Tudo aquilo que não é aceito, tudo que não é elaborado, tudo que não é integrado, fica acumulado dentro de você, dentro da sua alma. Então, eu quero te dizer, não se deixe levar pelo ego, que tenta te convencer de que tudo já está resolvido, de que tudo deve ficar como está, e tocar uma ferida antiga pode doer sim, e profundamente. Mas se essas feridas não forem curadas, você vai carregar por toda a sua vida, e você poderá ainda transmitir a sua descendência, porque uma pessoa curada cura, uma pessoa ferida fere. E quanto mais você sofre por algo ou por alguém, isso revela que mais antigo é o problema. Mais antigo é essa situação que você precisa curar. Mas existe um caminho, existe cura, existe restauração e existe transformação. Amém? Querida, se essa aula falou com você, se isso te edificou, se isso trouxe clareza para a tua vida, curte esse vídeo, compartilha com alguém que precisa ouvir isso, se inscreve aqui no canal, porque você vai receber mais conteúdos como esse. Nós estamos numa série falando sobre as feridas emocionais. E eu vou pedir para você comentar aqui no YouTube, eu escolho curar. Escreve aí, aceitar, elaborar e integrar. E se você puder, compartilha, eu vou pedir para você compartilhar mais uma vez, porque assim o YouTube entende que esse conteúdo é relevante e vai expandir, vai levar para mais pessoas esse mesmo conteúdo. E assim você vai estar abençoando vidas. Amém? Deus abençoe você e até a próxima.